Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. E antes de começar esse bate-papo, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, tá bem? Muita felicidade e muita gratidão participar dessa live com vocês. A Martins Fontes Paulista, nesse momento, ela quer dizer a todos que ela só acredita ser possível prestar um bom serviço e um bom atendimento se pudermos oferecer aos clientes um espaço absolutamente democrático, um espaço aberto a todas as pessoas, independentemente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Hoje, temos cerca de 200 mil títulos disponíveis para pronta entrega através de nossas lojas e pelo site martinsfontespaulista.com.br. E nós não vemos outra maneira de contribuir para o debate e a construção do cenário cultural brasileiro sem que todos os leitores que nos procurem para comprar qualquer um desses livros ou para participar de qualquer evento relacionado aos seus mais variados temas e abordagens se sinta totalmente bem-vindo e acolhido por nossa equipe. Com essa mensagem, eu gostaria então de dar início ao nosso bate-papo de hoje. Hoje então, galera, nós bateremos um papo com o autor Dante Gallian sobre o livro Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma. Esse é um livro fantástico que vale muito a pena ser investigado, ser dialogado, e é com muito prazer e honra que nós recebemos o Dante aqui conosco. A gente vai fazer uma breve apresentação do autor e bater um papo bem interessante e saudável com ele. Boa tarde, Dante. Tudo bem? Rafael, tudo bom? E você? Muito bem, Dante. Você me escuta bem? Escuto super bem. E você, está me escutando bem? Estou escutando sim, Dante. Estou escutando sim. Prazer muito grande estar com você aqui em nossa casa. Hoje é um bate-papo bastante interessante, porque eu sou um amante, inveterado de livros. Tenho minha vida dedicada a isso, então é um grande prazer poder escutar você, suas explanações, suas experiências, tá bem, Dante? Legal, Rafael. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui participando dessa live com vocês. Agradeço o convite, agradeço a todos que estão participando e vão ainda participar dessa live. E já começamos com um ponto em comum fundamental, que é a paixão pela literatura. A paixão pela literatura é o que nos move e aquece os nossos corações, né? Dante, Exatamente. eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da sua vida, né? Sua vida acadêmica, sua vida literária, e a gente já vai partir para o bate-papo, tá bem? Ok. Então, o nosso convidado, Dante Gallian, ele é graduado em História, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e fez o seu pós-doutoramento na França, tá? Ele é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e coordenador do Laboratório de Leitura. O Dante ele é o vencedor do prêmio Vive a Leitura 2014, projeto Laboratório de Humanidades. Então, uma breve apresentação aí do Dante, acho que é cabível, né, para mostrar aí todo a sua vivência, seu gabarito e sua experiência dentro da vida literária, né? Dante, eu queria fazer uma leitura muito breve de dois parágrafos aqui que você inicia o livro, para a gente poder dar o pontapé inicial para esse diálogo, tá bem? Ótimo, perfeito. Perfeito, perfeito. Então, Dante, você, aqui no prólogo ao leitor extremamente ocupado, você diz o seguinte: este livro fala sobre um remédio, um tipo muito especial de remédio, e também sobre a sua aplicação, em um tipo muito especial de experimento. O remédio é, como veremos, muito, muito antigo. Foi descoberto ou inventado ainda na aurora da humanidade e ficando às vezes meio esquecido. Precisa ser constantemente resgatado para que essa mesma humanidade não adoeça mortalmente. Acho que com essas palavras iniciais aqui,
a gente consegue fazer já uma bela apresentação do que vem pela frente no nosso bate-papo do Literatura como Remédio. Tá? Dante, minha primeira pergunta aqui, né, o que eu gostaria de saber, porque eu fiz uma leitura muito ávida do livro, adorei. Você tem uma capacidade muito grande, né, de apresentar a história da leitura, tem uma propriedade bem interessante sobre os períodos históricos diferentes, né? Uhum. Mas já com essas palavras iniciais, eu gostaria de perguntar para você, onde foi a gênese dessa paixão pela leitura, pela literatura? Qual foi o primeiro grande clássico que você leu e quais foram os impactos, né, dessa leitura na sua vida particular? Por gentileza, Dante. Então, Rafael, eu acho assim que essa paixão pela literatura, ela vem de algo que é ainda mais original, ainda mais essencial na nossa experiência de encantamento pela literatura, que é o encantamento pela narrativa em si. Né? Uhum. Eu acho que a gente começa a desenvolver uma paixão pela literatura antes mesmo de começar a ler, antes mesmo de aprender a ler. Né? E eu acho que isso vem fundamentalmente da nossa infância e das histórias que a gente escuta. Então, assim, eu sempre fui escutando, sempre tive esse privilégio de contar com avós, com pais, com tios, com parentes que gostavam de contar histórias. E antes mesmo de aprender a ler, né, eu aprendi a escutar essas histórias. E, na verdade, a gente não precisa aprender a escutar a história, porque eu acho que a gente tem essa necessidade de escutar histórias da mesma forma como a gente tem desde pequeno a necessidade do alimento sólido para poder alimentar o nosso corpo. Né? Então, eu sempre contei na família com bons contadores de história, assim como tive também boas cozinheiras na família, pessoas que faziam boas comidas e coisas gostosas e assim por diante. Né? E eu acho que o gosto pelas histórias começa justamente a partir daí, né? Dessa boa alimentação que a gente recebe na infância, quase como se fosse o leite materno. Né? E que depois existem outras pesquisas que mostram efetivamente que as pessoas que se alimentam pelo leite materno durante um certo tempo desenvolvem uma série de imunidades e têm um desenvolvimento mais saudável. Eu acho que as pessoas que aprendem ou crescem ouvindo histórias, né, elas acabam necessariamente se desenvolvendo na perspectiva da inteligência, na perspectiva da criatividade e da perspectiva mais ampliada do mundo que as histórias trazem para nós. De maneira particular, né, eu tinha um avô, o pai da minha mãe, que era espanhol, que lutou na Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939. Ele lutou do lado dos republicanos, perdeu a guerra, portanto, né, porque quem venceu foram os franquistas. Ele ainda teve um tempo bastante complicado na Espanha depois da guerra, foi prisioneiro, passou por campos de trabalho forçados e assim por diante, e no final, em função das suas convicções e tal, ele teve que emigrar, né? Ele migrou para o Brasil, né? Por causa de um livro, aliás. Né? Havia poucos países na época que estavam recebendo imigrantes, isso foi no início final da década de 40, início da década de 50, e um dos poucos livros, um dos poucos países que ainda aceitavam imigração nessa época era o Brasil, e acho que a Venezuela e poucos outros. E meu avô leu um livro do Stefan Zweig, um escritor suíço que escreveu muitas biografias, inclusive biografias muito famosas e tal, chamava-se Brasil, um País do Futuro. E ele então leu esse livro e falou, é para lá que eu vou. E ele veio com poucas coisas, imagina o que era emigrar para o Brasil desde a Espanha, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, um país que tinha já passado por uma guerra civil e que enfrentava as consequências do bloqueio, tanto por parte dos aliados quanto por parte do eixo. E meu avô chegou aqui com um pouco mais do que um conjunto de roupas, os seus instrumentos de corte de cabelo, porque ele era barbeiro, e um livro. E esse livro era Dom Quixote de la Mancha. Né? E quando eu fiz 15 anos, né,
ele me presenteou com esse livro, que havia pertencido ao seu pai, que havia pertencido ao seu avô, né? Então, não só pelo valor da história em si, né, o que significa o Dom Quixote de la Mancha para toda a cultura hispânica, né, mas aquele livro em si, aquele objeto em si, que era quase um objeto de culto, digamos assim, familiar, né? E aquilo para mim foi uma grande emoção, né? E eu li, então, o Quixote aos 15 anos, em espanhol, com grande dificuldade, imagino você, mas já com um grande grau de encantamento, porque a história já tinha me sido contada oralmente por ele mesmo durante toda a infância, né? Então, Legal. meu primeiro impacto mesmo foi com o Dom Quixote. Não é à toa que no meu livro, né, ele reaparece, no meu livro A Literatura como Remédio, ele está como que onipresente naquela narrativa. Né? Sim, e você introduz, né, com um trecho bem interessante, assim, bem forte, né, desse romance, né? E a personagem também diz muito sobre essa avidez, essa paixão pela literatura, né? A personagem central do Cervantes, né? Muito bonita essa história, né, Dante? É muito bonita porque ela revela pra gente, assim, essa memória afetiva, né? Esse acalanto para o coração, né? Essa forma com que a literatura nos vivifica, né? Isso é muito interessante, muito bonito de você ter compartilhado isso conosco, né? Eu sou muito grato por escutar essa lindíssima Imagina, história que é um eu não prazer. conhecia. Eu desconhecia. E agora, pensando num outro aspecto, Dante, eu fazendo uma leitura assim, bem cuidadosa do livro, né? Esse final de semana eu literalmente mergulhei nele, assim como eu percebi também que Leandro Carnal também mergulhou por esse livro, né? Ele faz uma belíssima apresentação, inclusive, né? Que chama, já nos instiga muito a debruçar-nos, né, sobre o livro. Eu fiquei muito atento ao que você falou da importância da leitura no sentido de formação, né? A formação do indivíduo através da leitura dos grandes clássicos. E você menciona em períodos diferentes do livro essa formação como resistência e libertação, né? No livro fica muito claro isso, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco conosco, um pouco mais sobre isso, né? Como a leitura dos clássicos, o que diz respeito, né, na construção desses clássicos, faz com que a gente consiga ter uma formação profunda, tornar resistentes ao quê? Né? E livres, mas livres do quê? Pode falar um pouquinho para a gente Claro. desses pilares, Dante, por gentileza? Acho muito boa a tua pergunta. Eu acho que essas três coisas estão profundamente imbricadas: a formação, a resistência e a liberdade. Né? Eu acho que é isso, aquilo que esse conjunto, esse equilíbrio dessas três dimensões é o que nos dá aquilo que é o fundamental da experiência humana. Né? A gente se humaniza a partir dessa combinação equilibrada entre a perspectiva da formação, a da resistência e a da liberdade. Né? E elas estão profundamente, de fato, ligadas. Do ponto de vista da formação, eu acho que a literatura digamos assim, a experiência mais efetiva de formação. Né? A gente tem uma ideia de formação quase um pouco formatada. Quer dizer, mais do que formação, o que a gente recebe hoje é formatação. Né? Infelizmente, nosso modelo escolar, nosso modelo educativo, ele insiste numa base, numa fundamentação educacional, se é que a gente pode chamar isso de educação, né? Eu acho que está muito mais no sentido de programação do que propriamente de educação, no qual, em primeiro lugar, é necessário esvaziar, né, o indivíduo que está sendo formado, ou melhor, formatado, de todo o conteúdo crítico, de todo o conteúdo afetivo, subjetivo da experiência. Né? Então, é como se, de repente, quando a gente entrasse dentro desse processo educacional,
a gente fosse esvaziado daquilo que nós somos, para que depois nós possamos nos amoldar àquilo que a sociedade, que o mercado, que as ideologias esperam de nós, né? Nesse sentido, é que formação e resistência aparecem quando a literatura, que é uma forma de expressar a experiência humana numa perspectiva totalmente desinteressada, né? Porque quando a literatura se torna interessada, quando a literatura se torna um meio para divulgar uma ideologia, um partido político, uma fé, ou seja lá o que for, né? Ela perde a sua condição essencial de literatura, né? Que está ligada fundamentalmente com a possibilidade da experiência da liberdade. Né? Então, assim, e aí a gente já percebe aí essa ligação intrínseca que existe entre formação, resistência e liberdade. Né? Então, assim, a literatura, ela não funciona quando o autor quer fazer a cabeça do leitor. Percebe? Quando o autor tem a intenção de fazer a cabeça, de fazer com que o leitor pense como ele, de fazer com que o leitor aceite uma ideia assim por diante, ela perde a sua essência literária. Né? E nesse sentido, quer dizer, a literatura é uma forma de expressão. Né? Ela é uma maneira de expressar aquilo que o autor, em algum momento da sua vida, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto humano, digamos assim, tem a necessidade de contar a respeito da sua própria experiência. Ele não está querendo convencer ninguém, ele não está querendo direcionar para ninguém, ele não está querendo vender peixe nenhum. Ele está querendo simplesmente, ele sente a necessidade de exprimir aquilo. Né? E sente que ele tem a necessidade de compartilhar aquela experiência que é muito pessoal, muito subjetiva, com os seus leitores, ou com a humanidade de maneira geral. Quando ele é fiel a isso, né, ele oferece para o leitor uma possibilidade de vislumbre de uma experiência, de uma perspectiva da experiência humana única, né, e ao mesmo tempo universal. E quando a gente, como leitor, né, entra dentro desse universo, né, se deixa levar pelo autor, se deixa levar pela narrativa, assim por diante, a gente vai sendo, a gente vai se inquietando, a gente vai despertando para outras perspectivas, para outros mundos, para outras maneiras de ver e pensar a realidade, que a princípio a gente nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado. Essa abertura, ela é fundamentalmente formativa. Né? Nós saímos do nosso mundo, saímos do nosso universo fechado, né, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, sociológico e assim por diante, e começamos a ter acesso, né, a outros mundos, a outras dimensões da realidade. Isso é profundamente formativo. Isso, para mim, é formação. A experiência que eu venho fazendo ao longo desses 20 anos no laboratório de leitura tem me mostrado isso. Né? Toda vez que você quer formar no sentido da formatação, você acaba levando a uma experiência ou acaba levando a um resultado totalmente inverso daquilo que a princípio você gostaria. Né? E ao você formar dessa forma, você forma um sujeito crítico. Né? Um sujeito que tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de conhecer essa outra perspectiva do autor sem abrir mão da sua própria perspectiva. E nesse sentido, a literatura ela vai te municiando de uma visão crítica da realidade, né, que te possibilita se posicionar de uma forma resistente a qualquer forma de ideologia ou qualquer forma de fechamento de horizontes. Né, que, por exemplo, uma visão mais unilateral, né, supostamente científica ou supostamente dogmática quer te impor. Né? A gente conhece aquela frase, cuidado com o homem de um livro só. Né? A literatura ela é um convite, né, a uma abertura. Quem lê um livro e faz a experiência de um livro, principalmente um clássico da literatura, né, começa a despertar para a necessidade, para o desejo de conhecer mais e mais e mais, de ler mais e mais e mais. E essa é uma forma que te municia frente a uma perspectiva muito
unilateral ou unidimensional da realidade. Hoje eu tenho discutido muito essa perspectiva. Eu acho que a literatura, a gente está vivendo uma experiência que é muito unidimensional, nossa visão de mundo é muito fechada, né? Apesar de a gente ter tantos acessos e tantas possibilidades em termos de comunicação, isso não significa necessariamente que a nossa cabeça seja múltipla e aberta, né? E isso, obviamente, acaba redundando numa experiência de liberdade, né? Hoje, para mim, claramente, formar um homem crítico, um homem, uma mulher, um ser humano crítico e livre, passa fundamentalmente pela arte e, de maneira particular, pela literatura. Perfeito, Dante, perfeito. Acho que toda a sua lucidez e capacidade de síntese nos enriqueceu demais, né, com a sua explanação. Muito claro, muito lúcido. E partindo de um dos momentos da sua explanação, dessa sua resposta, eu gostaria de entrar num ponto, num argumento, né, estrutural da construção do seu livro, né? Afinal, o livro é a literatura como remédio e os clássicos, né, e a saúde da alma. Vou colocar aqui para a galera ver novamente, para dar uma olhada na carinha do livro, né? Uma edição da Martin, muito bem acabada, muito bonita, capa dura, elegante. E a Martin Claret também tem, né, uma tradição de publicar muitos clássicos com edições lindíssimas, né? Dostoiévski, Cervantes, a gente tem um catálogo muito bonito e o seu livro, tal qual, também muito bonito. Agora, o ponto é o seguinte, Dante, que eu gostaria de lhe perguntar, né? Você coloca no eixo da narrativa aqui, da sua exposição, que a leitura dos clássicos é um remédio para a alma. Uhum. E eu sempre gostei também de entender a literatura, a leitura, como um pão para o espírito, né? É o que nos vivifica. Eu acho esse termo muito interessante, que o Murilo Mendes usava muito em suas poesias, né? Poeta mineiro, simbolista de mão cheia, vivificar a alma. E eu gostaria então que você dissesse como que a leitura desses clássicos, como que a literatura ela age, né? Como que é esse remédio, de qual maneira ela pode nos curar. E vai entrar um pouco também no que você expôs rapidamente na última resposta, que é o despertar dos sentimentos e dos afetos, né? Só para ter um complemento rápido, eu vou pedir uma permissão rapidamente, que você cita algo interessantíssimo de um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Bergson, né? O prêmio Nobel de Literatura de 27. E aí você coloca assim, uma fala do Bergson, né? Com efeito, há séculos que surgem homens cuja função é justamente a de ver e de nos fazer ver o que não percebemos naturalmente. São os artistas. A arte visa nos mostrar, na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos e nossa consciência. O poeta e o romancista divulgam o que estava em nós, mas que ignorávamos porque faltavam-nos as palavras. À medida que nos falam, aparecem matizes de emoção que podiam estar representados em nós há muito tempo, mas que permaneciam invisíveis. Assim como a imagem fotográfica que ainda não foi mergulhada no banho no qual irá ser revelada. Você faz essa citação do Bergson para ilustrar e desdobrar um pouco disso. Eu gostaria que você dissesse, então, como que a literatura é um remédio para a alma e como revela esses afetos, essas sensações, essa experiência estética que muitas vezes nós mesmos desconhecemos do que temos, né? Por gentileza, Dante, você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, sim, com todo prazer. Eu gostaria de começar, tentando responder a tua pergunta, partindo de um outro poeta. Um poeta português, mestre da nossa língua,
Fernando Pessoa, no livro dele Mensagem, né, fala que, aliás, uma frase famosíssima, né, que inclusive aparece muito na internet, assim por diante, mas que eu acho que ela tem uma força extraordinária, que diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu costumo parodiar o Fernando Pessoa, né, tomando a devida licença, e costumo dizer para os meus alunos, para as pessoas que participam, por exemplo, do laboratório de leitura, dos meus cursos e assim por diante, que nada vale a pena se a alma é pequena. Então, assim, o que é a alma? Esse é um conceito, filosoficamente, espiritualmente falando, extremamente difícil, eu diria até impossível se definir. Porque é essa dimensão da experiência, daquilo que nos constitui como humano, que não pode ser abarcada, que não pode ser delimitada, assim como, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo pode ser medido, ele pode ser, agora nessas épocas de pandemia, a gente está em qualquer lugar que a gente entra, medem a nossa temperatura e assim por diante, né? Agora, como é que dá para medir a temperatura da alma? Né? Como é que dá para definir o peso da alma, o tamanho da alma? Né? Nesse sentido, né, o que a gente percebe efetivamente é que, assim como existe o corpo saudável, e a gente mais ou menos tem claro o que é o corpo saudável, é por isso que a gente precisa se alimentar bem, é por isso que a gente precisa se exercitar, e assim por diante, existe também uma alma saudável. Essa alma saudável é uma alma que está em constante processo de ampliação. Então, é nesse sentido que eu acho que a palavra do Fernando Pessoa é fundamental quando ele diz que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho assim que ao longo da vida a gente se vê o tempo inteiro diante desse desafio, né, de criar espaço e oportunidades para amplificar a nossa alma. Isso significa o quê? Significa ampliar tudo aquilo que tem a ver com a experiência da alma, começando pelos afetos, a maneira como a gente se relaciona com o mundo, se relaciona com o outro, se relaciona com a gente mesmo. Né? Envolvendo aí, sem dúvida nenhuma, os nossos sentimentos, é fundamental. E nesse sentido, estou pensando a alma numa perspectiva muito mais aristotélica do que qualquer outra coisa. Né? Aristóteles dizia que a alma humana ela tem 3 dimensões, o afeto, a inteligência e a vontade. Então, assim, tudo aquilo que amplifica as nossas possibilidades de afeto, de inteligência, de vontade, né, tem a ver com esse processo de tornar a nossa alma mais saudável na medida em que ela vai crescendo. Que é uma coisa que os filósofos, os escritores antigos chamavam de magnanimidade. Né? A palavra magnum, no latim, vem justamente de grande. Anima, alma. Portanto, a pessoa magnânima é uma pessoa de alma grande. Essa é a principal virtude do humano. Se você tem uma alma grande, você pode ter um corpo pequeno, você pode ter muitas coisas pequenas, mas se você tem uma alma grande, você compensa em muito todas as tuas deficiências, todas as suas limitações. Então, me parece, né, que o sentido da vida humana está profundamente ligado a essa perspectiva de ampliação da alma. Qual que é o contrário disso? Qual é a restrição da alma? Aquilo que os antigos chamavam de pusilanimidade. Pusil, em latim, quer dizer pequeno. Ou seja, a pessoa de alma pequena. Infelizmente, Rafael, hoje nós vivemos num mundo, né, marcado por pessoas de almas pequenas. A gente observa isso no nosso cotidiano todos os dias, na política, na economia, na sociedade, na cultura. Infelizmente, né, a gente vem, grande parte dos problemas que a gente padece hoje vem justamente por essa pequenez de alma, né, que se traduz em egoísmo, que se traduz em intolerância, né, que se traduz em radicalismos, ceticismos radicais, né, fanatismos. Tudo isso é fruto dessa pusilanimidade. Portanto, o que acontece? Hoje eu estou plenamente convencido, não só pelo fato de ser alguém que trabalha numa escola de medicina, né, como você citou aí no começo, né, eu estou há 20 anos
coordenando um centro, chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, dentro da Escola Pós-Medicina. Então, a minha experiência na área da saúde é tão grande quanto a minha experiência na área das humanidades, e eu estou o tempo inteiro juntando essas duas coisas. Hoje eu estou plenamente convencido que, se não todas, ou praticamente todas as doenças, derivam dessa atitude pusilânime diante da vida. Pois bem, a literatura, ela é justamente o antídoto. A literatura é aquilo que nos convida, né, a fazer a experiência da amplificação da alma, da magnanimidade. E aí, de novo, né, vem o Cervantes e o Dom Quixote, né, naquele famoso diálogo dele com o sacerdote, com o bacharel, em que ele diz que a literatura, desde o momento em que ele se transformou em leitor e que ele se transformou em cavaleiro andante, ou seja, ele transformou a literatura numa experiência que não ficou só no plano afetivo e intelectual, mas também no plano ético, no plano da vontade, no plano da ação, e fez com que ele se tornasse um cavaleiro andante. Ele fala, desde então eu sou generoso, cortês, né, amável, corajoso, destemido, intrépido e assim por diante. Porque a literatura, ela não nos cura, né, ao nos reconciliar com a gente mesmo, né, porque a literatura não deixa de ser uma espécie de encontro consigo mesmo, né? Cada vez mais eu venho observando isso através da experiência do laboratório de leitura. A literatura é um meio privilegiado de conhecimento humano e de autoconhecimento. Quando você se conhece melhor, né, você se reconcilia consigo mesmo e você, a partir desse momento, se coloca num movimento, né, de ampliação desse conhecimento que transborda numa ação. E isso os gregos já sabiam. Os gregos diziam assim, conhece a ti mesmo, que era aquilo que estava, o Sócrates fala para nós que estava no portal do oráculo de Delfos, né? E depois completado pela frase do Píndaro, do grande poeta Píndaro, que dizia assim, homem, torna-te o que és. Eu, ao longo desses meus 20 anos de experiência profissional e de pesquisador com relação à literatura, eu vejo que a literatura nos oferece isso, né? Um meio de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, um caminho de autorrealização. Dante. E quando a gente faz esse movimento, a gente se cura, a gente se torna mais saudável, porque a nossa alma se amplia, né? E nos tornamos mais humanos. Diga, Rafael. É muito, muito bonito, né, essa sua fala, né, de cura, de uma experiência literária. E no livro você consegue fazer uma diferenciação do que é a imersão em um clássico, em um bom livro. No entanto, você faz a imersão em si mesmado e num monólogo consigo mesmo. Ou o que é você fazer uma imersão em um clássico e toda essa riqueza que vivifica a sua alma você compartilhar. Você traz essa diferenciação e, como você mencionou em alguns momentos da sua última fala, você citou o laboratório de leitura, né? E pensando no laboratório de leitura, eu tive já experiências com clubes de leitura, foram uma das coisas mais ricas, assim, foi muito legal, muito interessante a dinâmica disso tudo, mas você fala bastante disso, né? Eu gostaria, na verdade, que você falasse para a gente como que surgiu, o que é, na verdade, né, o laboratório de leitura, como isso iniciou. Gostaria até que se você puder voltar no clube de sexta, né, como você menciona lá, e, sobretudo, nesse aspecto do caminho de uma disciplina, um conteúdo de humanização para estudantes da área da saúde, né? Sobretudo medicina. Como que encaminhou? Como foi criado o laboratório de leitura e os seus benefícios, né? Como você coloca lá no final do livro, os efeitos desse compartilhamento de experiência vívida com a leitura.
Você pode falar para a gente um pouquinho do laboratório, Claro. por favor? Eu gostaria de novo trazer um outro autor para servir de base aqui para o que eu vou falar um pouquinho a respeito do que é a experiência do laboratório de leitura, que é o Lev Tolstói, autor russo, um dos grandes autores russos que escreveu praticamente segunda metade do século XIX, morreu em 1910, portanto, ainda dentro de um contexto do século XX. E num dos livros dele, talvez um dos primeiros que ele publicou, ainda relativamente jovem, chamado A Felicidade Conjugal, ele diz que a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada. E o que a gente sente, por exemplo, quando a gente está lendo um livro que a gente gosta, assim como também a gente assiste um filme que a gente que nos mobiliza, ou que a gente ouve uma música que mexe com a gente, que a gente fica pirado, né? Assim por diante. Qual é a primeira sensação, qual é a primeira vontade que você tem, o desejo que você tem? Que outras pessoas compartilhem daquilo. É muito humano isso, né? Quando algo toca especialmente em você, você imediatamente, quase que instintivamente, tem o desejo de compartilhar isso com outras pessoas, começando pelas pessoas que você mais gosta. É por isso que quando a gente está ouvindo uma música que está mexendo com você, você fala, puta, cara, você precisa escutar isso que eu estou escutando, e tira o fone, põe no ouvido do cara, ou então coloca na caixa de som para todo mundo escutar, né? A mesma coisa quando você está vendo um filme que você curte pra caramba e você quer que os outros também participem daquilo. E também quando você está lendo um livro, né? Quando você está lendo um livro que mexe com você, que é um livro que te provoca, que te instiga, necessariamente você tem a necessidade de que outra pessoa leia também e depois discuta com você, né? Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer assim, a pior coisa que tem na vida é você ir para um cinema, assistir um filme daqueles que te deixa pirado, né? E sozinho, e não tem com o que conversar. Então, o desejo que você tem é pegar o primeiro cara que você pega na rua e falar, gente, assiste esse filme e conversa comigo sobre isso, né? E essa necessidade de falar sobre aquilo que te mobiliza, que te toca, que te afeta, é algo profundamente humano, né? E isso eu fui descobrindo com essa experiência do laboratório de leitura, começando lá na Unifesp, há 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, agora em 2023 vai fazer 20 anos, há 17 anos atrás, por exemplo, quando eu estava profundamente preocupado como professor de História da Medicina, que eu comecei, a minha cadeira original na Escola Paulista é ser da área de História da Medicina, mobilizar aqueles alunos para mostrar para eles o lado humano da medicina, né? De que a medicina não é só cuidar de doentes e doenças, né? Mas é cuidar de pessoas humanas. Porque a pessoa não tem diabetes, né? A pessoa está com diabetes. A pessoa ela vivencia uma diabetes, ela vivencia uma doença coronária, ela vivencia uma Covid-19. Percebe? Cada um vive, né, essa experiência de estar enfermo, né, de estar doente, de uma forma completamente diferente da outra. E o médico, o profissional da saúde, ele tem que olhar não só na perspectiva do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista da manifestação da doença no corpo, mas também ele tem que entender de que maneira essa doença, né, está afetando o emocional, o psíquico, né, o humano, a alma. Né, porque o entendimento dessa dimensão humana da experiência da doença, ela é fundamental na perspectiva não só do diagnóstico, mas principalmente do tratamento. E a gente percebe hoje que grande parte dos problemas que a gente percebe, quer dizer, estamos no mundo, né, por exemplo, no campo da medicina, a gente está profundamente adiantado, ainda que a gente não tenha descoberto ainda a vacina do Covid-19, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir essa vacina, né? Mas vão surgir outras doenças e a gente está sempre correndo atrás, assim por diante. Então a gente está muito, muito sofisticado do ponto de vista científico e tecnológico, né? Só que nós, seres humanos, né, ultrapassamos as possibilidades de conhecimento, de possibilidades de abordagem que o conhecimento estritamente científico
oferece. Então, e tem certas doenças ou tem certas situações da vida que não tem remédio, né? Não tem vacina, não tem antibiótico, não tem antiviral que dê conta. Como, por exemplo, as dores do coração, no seu sentido mais profundo, a própria morte, né? Que inevitavelmente todos nós, em algum momento, vamos conhecer, né? Então, como é que a gente lida com essa realidade? Então, era essa a minha preocupação quando eu comecei a desenvolver experiências com os meus alunos e finalmente aparece a literatura. Né? Quando de repente, né, eu fazendo com que eles lessem os médicos do passado, Hipócrates, Galeno, William Harvey e assim por diante, né? Eles olhavam para aquilo e falavam assim, mas isso aqui tem a ver, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o nosso tempo, com a nossa... Mas ao mesmo tempo tentando mostrar para eles como justamente na ausência, na carência de conhecimento científico, né, eles tentavam, de certa forma, compensar essa fragilidade científica com o conhecimento do humano, né, mostrando que foi isso que nós perdemos ao longo dos séculos. Né? É um pouco fazendo referência àquela frase que você citou do Bergson, né, que fala justamente daquilo que ficou escondido dentro da alma humana e que precisa ser revelado. Pois bem, a literatura, ela se mostrou, né, de uma maneira totalmente inopinada, totalmente experimental no começo, né, essa capacidade, esse poder de revelar as questões essenciais da existência humana. Né? E aí eu consegui, através do trabalho com a literatura, uma mobilização dos afetos, da inteligência e da vontade desses alunos, que os esquemas tradicionais, as aulas, os slides, a tecnologia não conseguiam. Né? E depois, a partir daí, então, eu junto com o Rafael Ruiz, que foi sempre meu parceiro desde o início, lá na Escola Paulista de Medicina, a gente começou a observar como é que se dava esse fenômeno. Começamos a estudar aquilo que estava acontecendo conosco e com os nossos alunos, né? E começamos a desenvolver uma metodologia, né, que vinha ao encontro desse processo. Né? E aí que a gente surgiu, efetivamente, o laboratório de leitura, né, através dessa metodologia que envolve histórias de leitura, que privilegiam os afetos, o itinerário de discussão, que privilegia a inteligência, e as histórias de convivência, que privilegiam a vontade, a humanização, propriamente. E foi um sucesso desde então, né? E isso tem, de certa forma, suscitado cada vez novos leitores, né? Não só dentro da escola de medicina, mas também a gente está levando hoje o laboratório de leitura a inúmeros outros locais. Né? O livro mesmo eu falo sobre isso, né? Como essa experiência tem sido, a gente teve que abrir um espaço para acolher pessoas para além do mundo corporativo. Então a gente criou a Casa Arca, né, que é um espaço onde as pessoas podem vir fazer o laboratório de leitura, atualmente só online, como tudo que a gente está fazendo ultimamente, né? E no mundo corporativo. E depois que eu publiquei o livro, inúmeras pessoas estão tentando fazer o curso de formação de coordenadores para levar essa experiência para a educação básica, para outros cursos universitários e assim por diante. Fantástico. Dante, é interessante porque o Literatura como Remédio, ele não é só para apaixonados e leitores ávidos, né? E leitores ávidos de clássicos. Uhum. Mas ele também é um livro, e você menciona isso, para aquele que quer começar a ler os clássicos, né? Para quem tem algum tipo de inibição, de travamento. E recordando-me disso, eu vejo aqui no chat uma pergunta da Adrisha, e ela menciona o seguinte, que há uma obrigatoriedade, né, no ensino médio e no ensino fundamental para a leitura dos clássicos. Né? E do método um tanto tradicional, um tanto mecânico que a escolarização propõe, ao invés de gerar uma paixão e uma proximidade pela literatura e pelos clássicos, na realidade acaba por ocorrer uma repulsa, um distanciamento. E aí a angústia dela é como lidar com isso? Aí eu jogo a bola para você, Dante. Como lidar com isso? Você consegue dar uma essa bola interessante aí para a Adrisha?
Eu adoro essa bola aí. Vou pegar essa bola com toda a paixão. E vou Muito fazer grato. um gol com ela. Vou fazer um gol com ela. Ela tem toda a razão. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Como eu cito também no meu livro, principalmente naquele capítulo onde eu falo um pouco sobre a forma como a narrativa e, de maneira particular, a literatura vem sendo tratada e desenvolvida no âmbito da educação, seja no nível universitário, seja no nível básico, a gente percebe o seguinte, né? Houve uma tecnificação da experiência da leitura, né? Está muito ligado àquilo que eu comentava com você no começo da nossa conversa, quando você tocou no tema da formação, e que eu falei que a gente hoje passa por um processo de formatação e não mais de formação. Né? Então, assim, a perspectiva educacional do ensino de literatura, do ensino de português ou de outras línguas, assim por diante, infelizmente, ainda está muito baseado numa perspectiva eminentemente técnica, no qual, assim, a experiência da leitura se reduz, né, a um processo no qual você tem que encontrar as respostas certas para responder às questões certas que serão colocadas nos certos testes para pontuar, seja para você passar de ano, seja para passar no Enem, seja para passar no vestibular e assim por diante, né? E aí você pega uma experiência riquíssima, que é, por exemplo, ler um Machado de Assis, né? Que é, por exemplo, ler um Graciliano Ramos e assim por diante, e reduz isso aí, né, a um gráfico, né, a um esquema ou a uma dinâmica de encontrar entre 5 alternativas a única correta. E, nesse sentido, poder identificar no livro quais são as características que o colocam dentro de determinada escola literária, seja ela romântica, ou realista, ou simbolista, ou o que seja. Né? Então, assim, isso é uma coisa terrível, isso é um desserviço enorme. Né? Inclusive, alguns críticos literários, inclusive, foram responsáveis por essa, digamos assim, desvitalização da literatura, né? Como, por exemplo, o Todorov, que eu cito no meu livro, né? A Literatura em Perigo, por exemplo, que é um livro maravilhoso, um livro já do final da vida dele, onde ele mesmo faz um meia-culpa, ele e os estruturalistas, né? Mostrando o quanto que a crítica literária contribuiu, em grande medida, para afastar a grande literatura do público em geral. Como se, de repente, os clássicos, né, fosse uma coisa para especialistas. Então, ou você é um especialista, tem que estudar 4 anos de letras numa universidade para poder ler um clássico, agora sim você está preparado para ler um clássico, ou você é um cara mundial, né, totalmente assim, diferenciado, e não é nada disso. Né? A experiência no laboratório de leitura ao longo desses 20 anos me mostrou que qualquer um pode ler literatura clássica. Por quê? Porque os grandes clássicos foram escritos para serem lidos por todos. É óbvio que todo clássico ou todo livro pressupõe uma dificuldade, pressupõe uma certa especificidade de leitura, mas tudo isso é superável. Né? Tudo que é bom na vida exige esforço. Né? Então, o desafio da leitura também, né, Dante? Esse desafio da leitura. O desafio da leitura é gostoso também. Exatamente. Né? A gente gosta de ser desafiado. Né? A gente gosta. O ler, Rafael, é uma espécie de um jogo. Né? O ler tem que ser uma experiência lúdica. Né? E o jogo é sempre um desafio. É sempre um enigma que precisa ser resolvido. É sempre uma provocação. Né? E eu acho que, infelizmente, tenho toda certeza... Veja, eu estou colocando a coisa assim de maneira muito genérica. Eu sei que atualmente tenho acompanhado e visto, tem vários professores e várias linhas pedagógicas que estão tentando desmontar ou desestruturar essa perspectiva que eu chamo de técnica e estéril do ensino de literatura. Né? E eu tenho conhecido, inclusive, tenho me surpreendido como eu tenho recebido feedbacks interessantes de professores de literatura, de críticos literários que estão lendo o meu livro, eu que não venho da área de literatura, né? E que narro no meu livro uma experiência que acontece numa escola de medicina. Né?
Por Sim. quê? Porque a experiência do laboratório de leitura, ela parte da experiência estética, né? O primeiro encontro do laboratório de leitura, eu convido as pessoas a contar a sua história de leitura. Então eu pergunto assim para elas, o que vocês sentiram ao ler esse livro? Né? E aí está valendo tudo. Dificuldade, bode, amor, paixão, ódio. Então assim, dar um espaço, porque a literatura é eminentemente experiência estética. E a palavra estética é uma palavra que eu gosto muito, que vem do grego aestesis, cuja a sua origem, o seu radical, está ligado com a ideia de despertar. De despertar e revelar. O que me interessa na experiência com a literatura é o que esse livro te despertou. O que esse livro revelou para você. Né? E aí a gente vai percebendo ao longo do processo da metodologia do laboratório, né, que existem camadas muito profundas, né, que podem ser descobertas, que podem ser despertadas no processo da leitura, da releitura, né, do compartilhamento de leituras. Isso é uma coisa extraordinária, porque quando você junta várias pessoas que leram o mesmo livro e colocam elas juntas, e elas começam a falar o que a leitura daquele livro despertou nelas, é mais impactante, às vezes, do que o próprio livro, né, a experiência de leitura de várias pessoas lendo o mesmo livro. Acho que esse é o grande Emocionante, né, diferencial. Dani? É muito É emocionante. emocionante, né? É emocionante, assim. É emocionante, é fantástico, né? Eu tô até emocionado porque eu sei o que é isso e eu trabalho com isso, né? E é esse fogo, né? Essa paixão pela literatura que é a mola propulsora do nosso dia a dia. São os encontros e o compartilhamento, né? Então eu me identifico demais com o que você está dizendo, faz todo sentido. Agora, Dante, que conversa gostosa, saudável, construtiva, como diria a Clarice Lispector, epifânica. Mas a gente tem pouco Exatamente. menos de 10 minutos. A gente tem pouco menos de 10 É. minutos de Instagram e dá para a gente a possibilidade de dialogar durante 1 hora. A gente tem aí por volta de 7 minutos e meio. Queria para fazer mais Tá. um monte de perguntas, assim, eu ficaria umas 10 horas batendo papo com você, bem tranquilamente, assim, porque realmente está preenchendo muito, né, o meu âmago. E eu tenho certeza que o de todos que estão aí acompanhando, né? De todo modo, Dante, eu não queria desfechar, né, terminar essa conversa sem fazer uma pergunta assim que eu acho intrigante e enigmática. E sei que toda a sua lucidez e o seu repertório diante da literatura, da docência e dessa experiência com os livros, seguramente você pode dar um retorno interessante para a gente. Vamos lá. Você fala no livro de forças desumanizantes ou desumanizadoras da modernidade, né? Você menciona então o descolamento das narrativas. Eu me lembrei muito dos povos originários que podem voltar 30 gerações de maneira mnemônica, só com a sua mente, né, consegue dizer o nome dos tataravós, e, enfim, vai voltando gerações por conta da oralidade. E conforme a modernidade vai tomando os seus caminhos, a gente vai se descolando dessa essência. Então isso vai gerando, né, essas forças desumanizantes, e a contemporaneidade é cheia, né, dessas forças. E uma delas, né, é esse imediatismo e essa coisa muito fragmentada. Eu queria te perguntar como incentivar a leitura de um clássico em tempos líquidos, como que vivemos, como diria Bauman, né? Um tempo que se esvai, né? Sim. Que não há solidez nas relações e Uhum. mesmo paciência, parcimônia para ter uma incursão diante de uma experiência tão rica que é a leitura de um clássico. Como Uhum. incentivar, como estimular, como ler um clássico nos dias de hoje, Dante? Por gentileza. Então, Rafael, eu acho assim que uma dieta absolutamente líquida chega uma hora que ela se torna insossa, enjoativa, né, e ineficaz. Né? Nós não podemos viver
A gente só vive de dieta líquida quando a gente está doente. Não é isso? A gente precisa de algo sólido. Eu estou o tempo inteiro fazendo essa analogia com o âmbito da medicina, com o âmbito da saúde, porque não é à toa, né? E eu acho que essas metáforas e essas analogias são perfeitamente cabíveis para se falar de uma questão que nós estamos falando aqui da alma, né? E falando de um alimento, como você bem citou, que é o pão, né? O pão é uma coisa gostosa, é uma coisa nutritiva e é uma coisa necessária. Uhum. Então, eu acho o seguinte, o que a literatura oferece, né, em comparação fundamentalmente com esse ambiente líquido no qual nós estamos vivendo, é algo sólido. Né? E a gente tem necessidade de ser algo sólido. Né? Porque se a gente permanece durante muito tempo só na liquidez, né, a gente mesmo se liquefaz. Você entende? Uhum. É um pouco essa experiência que eu tenho observado, né? Eu acho que uma expressão muito emblemática do que é essa experiência de liquefação, né? Da cultura e da própria experiência humana, né? É um pouco aquilo que a gente observa dentro da perspectiva do que é o smartphone, né? Ou especificamente aquilo que são as redes sociais, assim por diante, onde tudo é fluido. Olha só, as redes sociais, né? Você vai olhando elas assim como se fosse uma cascata, né? Que vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? E você nunca se detém muito tempo numa coisa só. Coisas superficiais. Não estou dizendo que elas não sejam boas e não sejam necessárias. Né? Não estou falando aqui, não estou fazendo a demonização, até porque nós estamos nos utilizando de uma rede social para falar de algo sólido. Né? Olha só. Então, assim, eu acho que elas são necessárias, eu acho que elas são extraordinárias, só que a experiência humana, ela não pode se reduzir a isso. É por isso, inclusive, que eu acho que eu até prefiro muitas vezes o livro físico, não que eu seja contra também ao livro digital, mas eu prefiro o livro físico porque a solidez física do livro remete à solidez espiritual, intelectual e afetiva daquilo que está dentro das páginas. Então, assim, o livro ele, por exemplo, ele exige um grau de fidelidade e de intimidade que nenhuma rede social consegue dar. Uhum. Um livro, por exemplo, um bom livro, você carrega ele durante pelo menos uma semana, um mês, dependendo do caso, porque se você está lendo um Dom Quixote ou está lendo os Irmãos Karamazov, assim por dentro, você tem que levar ele durante meses. Né? E ele pesa. Né? E ele pesa não só no teu braço, não só nas tuas mãos, mas ele pesa na alma, no coração. Entendeu? E é isso que nós estamos precisando, essa solidez. Essa solidez. Falar em solidez, desculpe interromper abruptamente, imagina. Mas é que como estamos numa rede, né, social, tempo limitado e uma conversa tão profunda, nós temos aí 1 minuto e meio para afindar o nosso diálogo. Né? Infelizmente, porque a gente tem ainda muito conteúdo e dá para discorrer muito ainda sobre o tema. Né? A gente podia ficar aqui eternamente, não sei problema. A gente ficaria aqui batendo esse papo gostoso. É uma história sem fim. Como o livro do Michael Ende, A História Sem Fim, que é um livro maravilhoso, aliás. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dante, dentro das considerações finais, é muita graça, é muita felicidade tê-lo conosco, aprender bastante, né, sobre leitura, sobre clássicos. Você enriqueceu demais a nossa tarde, seguramente. Tenho certeza que todos gostaram. E para dar um recado, né, para quem ainda não fez aquisição do livro, vale demais a pena a literatura como remédio, né? Os clássicos e a saúde da alma. Quem não fez aquisição, faça aquisição. É um livro muito gostoso de ler. E nós temos aí 25 segundos agora para findar e desfechar essa conversa, Dante. Muito grato pela participação, grato pela exposição. Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer conversar com você.
Pena que a gente não tenha mais tempo aí para responder as questões, as perguntas. Eu vi que um monte de gente estava Pois é. comentários. Vamos dar em 5 segundos, Dante.